Olá, eu sou a professora Suzana Luz e vou falar para você sobre o tema do simulado que está acontecendo com a minha turma da quinta à tarde. Que no curso de redação é assim, cada dia da semana tem uma turma diferente e para cada turma um tema de redação diferente também. Haja criatividade para quem vai elaborar, viu pessoal? Eles estão escrevendo lá em cima agora sobre o seguinte tema: caminhos para assegurar à criança dignidade, proteção e vida. Vamos começar aí de trás para frente, né? Eu separei aqui alguns casos de violência contra a criança que resultaram inclusive em morte. O caso da menina Araceli, lá em 1973, em que ela saiu mais cedo da escola, ao que tudo indica, para levar alguma coisa, uma encomenda, um envelope da mãe dela, que usava e, ao que tudo indica, traficava drogas. E ela foi abusada, foi torturada e assassinada. Isso aconteceu no Espírito Santo e um crime que foi praticamente impune. Esses tempos atrás até a imprensa falou sobre ele e os assassinos definitivamente ainda aguardam julgamento, fugiram, foram presos, tem toda uma história por trás desse assassinato, né? Nós temos o caso do menino João Hélio também, que foi arrastado por assaltantes. Temos o caso famoso da Isabela Nardoni, que o pai e a madrasta foram condenados pela justiça, apesar de negarem esse crime, né? Nós temos também a garota Eloá, que foi assassinada pelo namorado, ainda numa idade considerada como jovem, criança, adolescente, né? Temos o caso também, aí não é caso de assassinato, mas o caso da Calabrese, que essa aqui não é a vítima, né, mas a pessoa que agiu com violência, que torturou sistematicamente a criança de 12 anos, cujo nome é Lucélia. Temos o caso do João Felipe, que em 2013 ficou famoso também porque ele foi sequestrado pela manicure da mãe dele e torturado e morto por essa manicure. Temos o caso do menino Bernardo, que não poderia ser mencionado na redação deles porque consta no texto de apoio. E também o caso do menino Arthur Pietro, em 2013, que foi assassinado pelo padrasto e acobertado, inclusive, pela própria mãe. Gente, interessante, né? São casos que nós conhecemos porque a mídia fez uma grande repercussão. Mas imagina quantos casos que nós não conhecemos e que ocorrem dia após dia, né? De crianças que realmente sofrem maus tratos, a ponto inclusive de serem mortas. Aqui em Cuiabá nós tivemos um caso, eu não quero mencionar nomes, mas tivemos casos também de crianças que foram adotadas por famílias que deram acolhimento, carinho, mas às vezes algum juiz da infância ainda tem a esperança da família de origem se reencontrar, criar equilíbrio, e numa dessas oportunidades aí a criança acabou voltando para a casa dos pais biológicos e foi violentamente assassinada, né? Então dá dó, porque a criança quer carinho, que a criança quer atenção, e o tema vem falar exatamente sobre isso. Bom, vamos pensar num processo anterior à morte, né, assassinato dessas crianças, que seria uma tortura psicológica pelas quais elas passam. Ora, quem seria a pessoa responsável para tirá-la desse ciclo de violência? Então nós temos aí os outros familiares, nós temos vizinhos, nós temos até professores, nós temos pessoas responsáveis nas escolas que devem ficar atentas. Porque essas crianças, elas não são crianças bem tratadas e de repente são violentadas, mas essas violências elas ocorrem gradualmente, gradativamente, elas vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Então, todos nós devemos estar atentos. As escolas funcionam assim. Quando você vê que uma criança cai em rendimento, uma criança retraída, uma criança que não sorri, é uma criança que faz desenhos obscuros, uma criança que eventualmente vem com marcas no corpo, o conselho tutelar tem que ser chamado
e o conselheiro tutelar terá que encaminhar essa criança, sim, para uma avaliação. Os pais terão que ser chamados, sim, os responsáveis também, para que eles percebam que a sociedade e o Estado estão de olho, né? Estão ali verificando o que há de errado naquela relação. Eu tenho aqui alguns dados, né? Que em 2018 nós tivemos um aumento de 20% de casos de agressão contra crianças. Isso é alarmante porque com tanta informação que nós temos, a tendência teria que ser qual? A diminuição desses casos, né? E nós não podemos esquecer que as crianças estão protegidas pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de leis, de normas, de artigos que exatamente vem fazer o quê? Vem preservar essas crianças desses maus tratos, né? Então, sempre que nós soubermos, percebermos, entendermos que alguma criança passa por esse tipo de situação, principalmente vizinhos, né, que nós ouvimos, mesmo quando a gente não quer, a gente acaba ouvindo, né, alguma situação, nós temos que denunciar. Cabe aqui também fazer um comentário. Nós temos famílias que são protetoras, mas obviamente também existem famílias que são agressoras. E existe um estudo que aponta que 57% de famílias agem com agressividade e não com a proteção que a criança merece. Nós temos casos de crianças que apanham de suas babás ou de seus cuidadores, sejam eles familiares ou não, né? Então a família nem sempre olha para isso como quem diz, espera aí, deixa eu verificar, essa pessoa pode realmente, de que forma que ela está punindo o meu filho, a minha criança, a criança que está na minha casa, né? Então, às vezes a babá fala, eu deixei de castigo, tá? Mas qual foi esse castigo? Qual foi a razão? O que aconteceu? Né? Então, a sociedade que nós estamos, em que pai trabalha, mãe trabalha, às vezes trabalhamos mais do que precisamos realmente, porque temos todo um apelo de consumo, de dar o melhor para os nossos filhos, mas às vezes esse melhor nós acabamos deixando a educação dele para outras pessoas que podem extrapolar naquilo que seria o seu direito de cuidador, né? Quero mencionar que os alunos poderiam ter citado uma campanha que está rolando aí muito interessante, que é a campanha chamada Não Engula o Choro, né? É uma frase típica que já se usou com crianças do tipo, olha, engole esse choro, eu tô te batendo, mas não é para você chorar. Então a criança não pode engolir o choro. O que a campanha vem pregar? Que ela conte, que ela denuncie, que ela mostre, né, os abusos que eventualmente ela venha a sofrer por parte de pais responsáveis, babás, professores, aqueles que cuidam, que estão ali cuidando diretamente da criança. É um caso de saúde pública, porque quando a criança ela é espancada, nós temos todo um choque social, porque geralmente quem bate, apanha, depois também bate, né? Vem se tornar uma pessoa mais agressiva também. É um caso de saúde pública porque isso onera os cofres públicos, e é um caso de saúde pública porque a proteção à criança está prevista constitucionalmente, tá? Então, nós não podemos esquecer disso. É um caso de saúde pública, então nós temos que falar que é o Ministério da Saúde que tem que cuidar disso. Os conselhos tutelares ligados ao Ministério da Justiça também são responsáveis por essas questões. Nós temos o canal que é o canal 181, também é um canal de comunicação em que abusos contra menores, contra crianças podem ser denunciados. Então, eu esperava que os alunos falassem desses aspectos, né? Nós temos alguns conselhos também públicos que tratam de questões relacionadas à violência contra a criança. Talvez alguns alunos vão se recordar do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, né, em que nós tínhamos ali crianças em condição de rua. Nós temos um personagem que é adotado por uma granfina, né, uma pessoa da alta sociedade, e ela, à noite, tenta abusar dele sexualmente. Então, nós temos vários relatos que podem ser levados aí para dentro do texto, tá bom? Eu espero que os alunos tenham se saído bem, espero que você tenha gostado dessa temática, e vocês podem procurar esses temas no site susanaluz.com.br e divulgar também o nosso canal do YouTube, deixando aí também o seu like para o nosso vídeo, e vamos ficar atentos, né? E principalmente denunciar casos de violência contra a criança. Assim nós podemos garantir dignidade, proteção e vida a eles, tá bom? A elas. Um abraço. Tchau, tchau.